E aí, galera, começando mais um FEADcast, o retorno, né? Na verdade, a gente ficou um tempo sem gravar, a gente estava com muito compromisso aqui na igreja, mas estamos de volta. E o tema que a gente trouxe hoje é um tema muito legal, muito pedido aqui pelo pessoal, que é fim dos tempos, escatologia. E a gente trouxe aqui um convidado muito especial, o pastor Franklin, para participar com a gente. Estou hoje acompanhado do pastor Matheus, que sempre está aqui com a gente, e um convidado novo hoje, o Fabião, é obreiro aqui da casa, está aqui com a gente para a gente trocar essa ideia. Muito bacana estar aqui, receber vocês. E sem mais delongas, já quero passar a palavra para o pastor se apresentar, falar um pouquinho do seu ministério para a gente conhecer. Paz, pessoal, boa tarde para início de boa noite, né? É um prazer estar aqui com vocês e que honra, né, participar aí dessa volta aí do retorno, né? Para quem não me conhece, eu sou um pastor, né? Pastor Franklin James, meu nome é Franklin James, mas eu sempre gosto de falar isso, que eu não sou americano, tá? Apesar do nome, porque o meu terceiro nome é da Silva. Hoje eu sou um dos pastores ali na igreja Quírios, que fica na Lapa. Dei aula aqui, né, na igreja, sou professor de teologia, terapeuta, e estamos aí, né, com bastante trabalhos voltado para liderança, mentoria, acho que é isso aí. E o forte é teologia, né? Nosso professor também, né? Um currículo bem bacana, eu sou um admirador, assim, muito grande do pastor, acho muito bacana, principalmente quando a gente começou, eu já conhecia de algumas lives que o pastor tinha participado, mas quando começou a dar aula aqui pra gente foi quando eu virei fã mesmo. E pra gente começar o assunto, eu acho que a gente falar um pouco sobre o que é escatologia, o significado da palavra, o pastor fica à vontade para apresentar pro pessoal. Eu percebi, né, pelo que o Léo falou, que foi um tema pedido, né, pelo pessoal, é algo que tem-se bastante curiosidade. E a minha dúvida é se essa preocupação ou esse interesse é mais por medo ou é mais preocupação ou curiosidade, né? Mas eu acho que é interessante entendermos o que é escatologia. Esse nome escatologia é um nome que geralmente é usado, né, nas escolas, nos cursos de teologia, para uma matéria chamada Doutrina das Últimas Coisas, ou seja, é um estudo que nós fazemos para tentar entender quando que será o fim, porque tudo na nossa vida tem um começo, um meio e um fim. Então a vida nossa tem um fim, o mundo haverá um fim, por incrível que pareça, haverá um fim de todas as coisas, e a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre o fim. E a escatologia, ela vem estudar justamente isso, quando que será, como que será. Porém, a palavra de Deus, ela nos dá uma dica que é para nós apenas entendermos, mas não com um sentimento de medo. Lembrando que essa escatologia, pastor Léo, não sei se vocês sabem, não é um assunto só dos cristãos, dos crentes. Todas as outras religiões, elas têm, querendo ou não, a sua escatologia, ou seja, tem o seu entendimento. Quem professa uma outra fé entende que haverá um fim para todas as coisas de forma diferente, mas nós cremos que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, e ela diz como que será esse fim. Então escatologia é isso, vale a pena vocês se aprofundarem, porque é entender como que é o nosso fim, né? Como que será o fim de todas as coisas, é o estudo de como que será o fim de todas as coisas, dos seres humanos e do mundo. Bacana entender isso. Uma das coisas que o pessoal pede muito pra gente entender assim é como será a volta de Jesus, que dá o início ao fim, né, de todas as coisas, o início da escatologia, do fim dos tempos, é como a volta de Jesus vai acontecer, como ela será, no caso. O que nós aguardamos praticamente é isso, né? A nossa fé, ela é baseada justamente em uma esperança de que nós aguardamos a volta de Jesus, porque foi uma promessa que ele fez. Jesus, ele morreu e ele ressuscitou e ele está vivo. Aonde Jesus está hoje? Ele está no céu. E ele prometeu voltar para buscar a todos aqueles que o aceitaram e que estão aguardando a sua vinda. Por isso que essa é a nossa esperança. A questão é saber quando Jesus voltará, como Jesus voltará. Bom, interessante é que a Bíblia não dá a data. A Bíblia não dá exatamente, porque já pensou, querido, se a gente soubéssemos, olha, Jesus vai voltar no ano tal, no dia tal, no mês tal.
ficaria fácil, né? Até para quem quiser. Não, Você deixa eu dar crente uma aproveitada. Você agora, né? Aproveitar e quando verdade. Jesus estiver perto de voltar, eu volto também. E como bom brasileiro, que geralmente os brasileiros assim, né, deixa sempre para os acréscimos, sempre para os últimos. Não, Jesus vai voltar daqui a 3 anos, então deixa eu curtir um pouquinho, aí quando tiver... Mas não dá, acho que é até de uma forma intencional para nós entendermos que temos que estar vivendo um dia de hoje. Tem até uma frase, agora eu não me lembro quem é o autor, que diz assim: devemos viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltará amanhã. Então a Bíblia não mostra quando será exatamente o dia, mas mostra como será e quando estiver próximo. E aí a Bíblia fala de alguns sinais que que vão acontecer. E eu posso dizer algo para vocês: de tudo que a Bíblia disse, 99% já se cumpriu, que vai desde terremotos a pestes, fomes, caos, né, que tem acontecido, guerras, rumores de guerras. E se vocês quiserem saber um pouco melhor, mais detalhado, dos sinais que Jesus falou: olha, quando vocês virem que estiverem acontecendo essas coisas, calmem, não fiquem preocupados, porque ainda não é o fim, mas o fim estará próximo. E isso está em Mateus 24. Se vocês verem na Mateus 24, diz: antes que Jesus voltasse, precisaria acontecer isso e isso e isso. E lá é descrito, né, que haveria famílias seriam destruídas entre si, pai se levantaria contra a filha, haveria terremotos, fomes, lugares. A própria Covid é uma prova disso, né, que é uma das pestilências que estaria vindo também. Essa foi uma das perguntas que o pessoal fez. Eliel fez as perguntas lá na caixinha de respostas da igreja, e o pessoal perguntou bastante, né? Então dá pra gente entender que essa questão de pandemia é um dos sinais que Jesus já está a caminho. É um dos sinais, mas não que a gente tenha que ficar com medo, dizendo: meu Deus, será que é agora? Porque Mateus 24 é interessante que Jesus ele vai dar um exemplo que a volta dele seria como uma mulher que está grávida para dar à luz, para até vocês entenderem que é interessante. Então, quando uma mulher ela está já próximo de dar o parto, acontecem as contrações. E essas contrações, elas vai acontecendo assim, vem as dores, e aí tem um período que vai se passando de um tempo sem dores, depois volta novamente, mais uma contração, passa um período. Só que quando está chegando a hora do bebê nascer, esses períodos de contração vai se diminuindo e vai aumentando as dores. Então Jesus fez essa comparação dizendo que quando estivesse aumentando na terra esses períodos de dores que envolvem guerras, terremotos, pestilências, de uma forma que fosse acontecendo simultaneamente e diminuindo o espaço de tempo, ele disse: aguardai-vos, porque está chegando a hora. Então a Covid é uma delas. Agora, eu afirmar que é a última das pestilências ou das pragas ou dos vírus que vieram e que Jesus já vai voltar, aí a Bíblia não tem como nos dizer, porque agora já estamos vindo até a do macaco agora, né? Então é vindo uma atrás da outra, mas com certeza a Covid, assim como diminuindo as contrações, e vai aumentando a intensidade, né? Porque a pandemia doeu um pouquinho, e veio forte. E aí a gente vê que mal passou, o intervalo de tempo já estreitou bastante, já vem outra. Exatamente. E aí começa a vir outra, já vem falar: tem em outro lugar aconteceu outra coisa e tem um vírus diferente. Professor, também quando se trata de encurtar os tempos também, os dias, se trata de quando a Bíblia fala sobre isso, se trata também, por exemplo, o tempo passar mais rápido, coisas assim, porque eu já vi muitas pessoas falando que, por exemplo, nossa, hoje em dia parece que os dias passam muito rápido, nem pisquei, já está no sábado, já está no domingo. É sobre isso mesmo que a Bíblia diz, que relata? Porque assim, é algo tanto espiritual como também cientificamente, porque conforme o homem, e isso é bíblico, vai buscando querer ser um Deus, o conhecimento iria se multiplicar. Então o homem tem mexido na terra, na natureza, na atmosfera, nas questões das placas tectônicas. Então isso tem mexido com o sistema da natureza. A saúde humana ela tem se deteriorado cada vez mais, a qualidade de vida já não é a mesma. E também tem uma questão que hoje é o que mais nós valorizamos, que é o tempo. Olhe para nós. Eu acho que não tem ninguém que fala assim: olha, tá tudo tranquilo, eu me organizei,
tô com um tempo de folga porque nós já acordamos atrasado e aí quando a gente vê já acabou o dia. Então assim, se a gente for buscar de uma forma mais científica, os dias são os mesmos, mas a forma como que nós levamos a vida, questões de ansiedade, a falta de buscarem propósitos que não são propósitos espirituais, faz nós perdermos aquilo que é mais de precioso, e é como se os tempos estivessem se abreviando. Mas Jesus mesmo disse, olha, que nos últimos dias haveria, por conta dos escolhidos, abreviaria o tempo por conta de sofrimento. Então tem todo um contexto espiritual também. Isso que o senhor falou é muito forte, porque esses dias eu parei para pensar um pouco e eu tava orando um dia em casa e eu comecei, sabe aquele peso espiritual quando você tá orando e parece que a hora não passa? Eu falei, mas parece que quando eu tô orando eu valorizo muito mais o tempo, parece que a hora não passa nunca, parece que com 10 minutos dura 1 hora, você fala, meu, mas... E aí quando começa a oração começa a ficar mais leve, começa a aliviar, mas mesmo assim você valoriza cada minuto. É a mesma coisa que quando você vai fazer um esporte, você vai correr numa esteira, 1 minuto não passa. Parece que 1 minuto não chega nunca. Você fala, meu, vou correr 5 minutos. Não acaba os 5 minutos. Mas se você pega o celular e fica 5 minutos no celular, parece que você ficou 1 minuto, 1 segundo. É muito rápido, passa o tempo. Exatamente. E é justamente o que ele falou. A gente, quando as coisas, a gente tá gastando o nosso tempo com coisas que são tão... Você pega Netflix, nada contra, mas se você vê as questões de entretenimento, você pensa que foi pouco tempo, quando você vê, nossa, acabou o dia, quantas horas já ficou, e a gente não consegue perceber. E tudo que é pro lado espiritual parece que é mais difícil também, né? Mas olha, uma experiência de quem pode falar com propriedade, porque já fiz várias vezes isso. Passa um período com Deus. Fala assim, vou desligar o celular, não agora, tá? Vou deixar um pouco a internet e vou orar, vou ler a palavra de Deus. Você vai ver que o dia rende mais. Você vai ver que, nossa, tive mais tempo. Quando a gente se dedica o nosso tempo para coisas mais assim carnais, modo de dizer, passa muito rápido o tempo. E que bom que quando a gente está envolvido com as coisas de Deus demora um pouco mais, né? Mesmo que tenha o peso espiritual essa questão, mas é um tempo que é muito precioso. Então quando a gente está com ele, a gente quer que nunca acabe esse tempo, né? É verdade. Com certeza. Eu tenho uma pergunta, professor, que foi até tema de um debate que a gente teve hoje, esses dias, lá na empresa. Eles perguntaram, né, eles vieram me confrontar, perguntando se quando a gente fosse para o céu, lá você teria a consciência. E aí eles se basearam em Lucas 16, do 19 ao 31, quando fala da parábola do rico e de Lázaro. Legal. Porém, consciência no sentido de se vamos lembrar aqui na Terra? Isso. Porém, eu tenho outra pergunta. Lá a Bíblia não fala, ela não relata que Lázaro estaria no céu, mas sim no seio de Abraão. Assim a Bíblia fala. E se no céu nós iríamos lembrar daqui, e se no céu, como a gente vai lembrar daqui, a gente não se lembraria das aflições. E aí, meio que a gente levaria as tristezas, as angústias pro céu. Sim, por conta até do pensamento, né? Então, sobre a questão de lembranças, isso eu acho que é o senso comum, independente das correntes teológicas de quem pensa, de que haverá sim lembranças. Alguns até pensam que não, mas não faz sentido e não é coerente com a palavra de Deus, porque nós seremos julgados mediante as nossas, também as questões das obras. Eu falo, os ímpios serão julgados pelas suas obras, e nós, os que seremos salvos, os cristãos, também receberemos galardões por aquilo que nós fizemos aqui em vida diante de Deus. E isso são recompensas por uma vida que nós dedicamos. E como que receberemos isso lá no céu, no fim de todas as coisas, se não haverá lembrança? Tudo bem, não, mas aí eu estou falando da questão da eternidade. A memória, a lembrança, sim. O que é polêmico é justamente essa questão das aflições. É como se muitos entendem, aí eu humildemente até me submeto a deixar em aberto, que eu também não tenho uma posição fechada, se essa questão, poxa, tudo que eu fiz de errado, aqueles sofrimentos, aquilo que geralmente você pensa e te traz angústia, te traz tristezas, será que isso é algo que será purificado? É como que se fosse uma purificação na nossa mente, na nossa compreensão. Mas lembranças haverá. A questão do seio de Abraão é um nome que se tinha por uma forma cultural daquela época que se entendia com lugar de descanso, que não é diferente do hoje. Quem morreu naquela época
e quem morre hoje salvo está no céu, que é um lugar de descanso na presença de Deus. Eu tenho uma pergunta. Esses dias me fizeram uma pergunta que foi... Eu tenho duas perguntas, na verdade. Não, tranquilo. Me fizeram uma pergunta que eu tive que estudar um pouquinho para explicar. Mas eu queria saber do senhor sobre o terceiro céu, que é escrito lá, se eu não me engano, em 1 Coríntios, não é? Paulo, né, que fala. Paulo, isso, ele fala sobre o terceiro céu. O que o senhor acha sobre céu? Qual que é o primeiro, segundo, terceiro céu? Então, apesar que o contexto ali, as palavras que Paulo ele usa, ele fala muito em figuras de linguagem. Sim. E a impressão que nos dá é como se houvesse vários céus, né? Claro que nós sabemos que a palavra céu, ela tem o seu significado. Por exemplo, é que na língua portuguesa ela é um pouco difícil até de exercer uma compreensão. Já no inglês é um pouco mais fácil. Não que eu sei inglês, tá, gente? Mas, por exemplo, sei que tem... Eu vou tentar arriscar. Vocês me desculpem se eu não sei se alguém fala inglês aí. É heaven e sky que fala mais ou menos. Que um tem a ver com relação à atmosfera e outra também, se não me engano, a questão do céu espiritual. Bonito, velho. Então, quando Paulo fala de terceiro céu, ele estava querendo dizer com relação à presença de Deus. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, mas não que existe vários céus, como se o primeiro e o segundo. Ele quis usar aquela linguagem para mostrar que existe um ambiente espiritual, porque o céu, queridos, para dizer a verdade, nada mais é do que presença de Deus. A palavra céu, a palavra paraíso, né, que aparece lá, Éden, ela tem todo um contexto de representar presença de Deus. Por exemplo, eu posso dizer que aqui é o céu, porque nós estamos na presença de Deus, e estar na presença de Deus é estar no céu, mas o céu também é representado como a morada de Deus e o lugar dos salvos, onde nós iremos, né, nos encontrar, aqueles que morrem aqui. Mas essa questão do terceiro céu era apenas uma figura de linguagem que ele usou para dizer que ele foi levado em espírito até a presença de Deus. E na cultura judaica eles falam o terceiro céu porque eles tinham essa questão. O primeiro céu é aquilo que a gente vê visivelmente, né? As nuvens. Tem um segundo que você não vê visivelmente, aí só com aqueles aparelhos, né? Que é a questão das constelações. E aí vem o terceiro céu, que é a morada do Altíssimo. A segunda pergunta que eu tenho vamos supor que eu venha a falecer no dia de hoje. Meu corpo lá no céu seria o mesmo corpo atual, na minha idade que eu tenho hoje? Então vamos supor que eu 23 anos, meu corpo no céu é de 23 anos. Agora vamos supor que uma pessoa de 70 anos, o corpo no céu é um corpo de 70 anos. Aí é que tá, né? Interessante a pergunta do pastor, né? Da pastora Kátia essa. Da pastora Kátia, olha só. Então, porque aí fica uma polêmica. Não sei se vocês entenderam, vocês que estão acompanhando aí, né? Se nós morrermos hoje, por exemplo, eu tô com a idade de 40. Então eu vou lá no céu, vou ressuscitar depois com esse corpo com a idade de 40, apesar que nós não estaremos mais limitados a tempo, não teremos assim durabilidade de vida, nós seremos eternos, para sempre. Só que a Bíblia também não fala, por isso que às vezes, né, a gente precisa se submeter pela fé. Então valeria a pena eu morrer mais cedo para quando eu fosse ressuscitar, eu já ressuscitaria mais novo, né? Eterno, né? Eterno. Bonito, né? Não, mas será que vale a pena? Eu acho que eu quero viver bastante aqui, desde que depois eu fico velhinho lá, eu sei que não vou ter as dores. O que a Bíblia diz é apenas uma palavra que aí entra no campo das suposições, das inferências. A Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Ele quem? Está falando de Cristo. E aí uns entendem que é tanto na questão espiritual que os nossos corpos, isso é verdadeiro, isso aí não há dúvidas, os nossos corpos serão transformados, teremos um corpo como o de Cristo, incorruptível, que não se envelhecerá, será um corpo glorioso. Agora a questão da idade, é uma dúvida também. E muitos até entendem que também será praticamente como ele é, Cristo. Cristo morreu com quantos anos? 33? Só que isso, queridos, a gente fica, né, viajando no pensamento, porque então eu tenho 40, então vou rejuvenescer, vou voltar para 33, mas e quem tem 10 ou 12? Não vale a pena, poxa, então agora eu fiquei velho lá no céu, fui para 33, estava com 12, né? Tem um louvor na harpa, né, que fala que no céu nós vamos estar junto com crentes de todas as idades.
Porém, eu não vejo base bíblica para explicar isso, mas só para fazer um comentário. Fica até a dica, né, da importância até de revermos, não que não seja um louvor de Deus, mas você vê que às vezes tem certos louvores que as letras elas trazem palavras que até a própria Bíblia não diz mesmo, né? Realmente, não está na Bíblia. Ela não fala lá que lá teria... No caso, assim, encaixa até com a pergunta do pastor, né? Porque... No caso, como o senhor falou, que lá nós seríamos igual a eles, então, teoricamente, quem era criança chegaria lá e iria pular já para 33 anos, né? E aí o louvor fugiria um pouquinho da Bíblia. Só a parte de que teríamos entre todas as nações, sim. Agora de todas as idades. Agora todos com a mesma idade já... Uma questão que também eu tenho dúvida, e muita gente já me perguntou, que é a questão que o senhor falou agora há pouco sobre os galardões. E tem muita gente, a gente entende que pelo menos meu entendimento, que são, como o pastor também explicou, que a gente vai receber conforme aquilo que a gente fez aqui. Só que isso é uma recompensa quando já estivermos salvos. E tem muita gente que às vezes me pergunta, principalmente o pessoal que não conhece a Cristo ainda, não frequenta a igreja, que acha que isso dá brecha para entender assim, eu vou pro céu por causa que eu sou bom aqui na terra, porque eu faço boas obras. É por mérito, né? E o pessoal pergunta muito isso. Tipo, quem não conhece... Esse é uma doutrina bíblica, é uma verdade, mas é um perigo quando é mal interpretado, como mesmo o próprio pastor mencionou. Porque galardão é uma palavra que aparece na Bíblia para dizer que haverá prêmios, haverá uma recompensa para algumas pessoas que tomaram certas decisões e certas atitudes aqui em vida. Mas isso não tem nada a ver com salvação, como o próprio pastor mencionou, porque a nossa salvação ela é proporcionada gratuitamente por Deus a partir do momento que nós o aceitamos pela fé, recebemos a salvação. Só que tem um detalhe, o galardão ele é uma meritocracia no sentido daquilo que você faz em prol do reino, mas não interfere na salvação. E lá em 1 Coríntios fala sobre os galardões, que nos últimos dias haverá crentes que receberá galardões e outros não receberão. Mas então o que eu preciso fazer? É uma dedicação espiritual, é uma atitude, uma postura que nós tomamos aqui em vida, tanto que a Bíblia diz que esses galardões é só para os salvos, e aqueles que são salvos entrará no céu. Paulo usa até uma figura de linguagem interessante, que ele diz assim, o tal será salvo como pelo fogo, mas todavia não receberá o galardão. E aí ele faz essa ilustração, querendo dizer a um costume que tinha lá na época da Grécia, era muitos incêndios que havia. É como uma pessoa que a sua casa pegou fogo e ela estava dentro dessa casa, só exemplificando, ilustrando para vocês entenderem, ao ponto do fogo pegar até a própria roupa que a pessoa estava, mas ela conseguiu se salvar, não morreu queimada no fogo, mas saiu nu, porque o fogo queimou até a sua própria roupa, não deu para levar documento, não deu para pegar nenhum dos bens que estavam na casa, mas todavia essa pessoa foi salva, mas com a mão na frente e a mão atrás. Então a ilustração que o Paulo diz é que vai ter pessoas que vai chegar lá no céu, vão ser salvas porque creu em Jesus, mas não vai ter galardão. Por quê? Porque a vida que viveu aqui em terra, e você, quem é jovem é importante entender isso, porque é a fase do vigor, da força, se dedicar para Deus. Não é errado nós trabalharmos, buscarmos ir para o McDonald's, praia, viajar, isso é ótimo, maravilhoso, mas se você viver nessa vida só fazendo isso, e às vezes, poxa, não vou fazer um evangelismo, isso é obras de ouro, que Paulo vai dizer, que tudo que nós fazemos aqui será provado no fogo, por isso que ele usa a ilustração do fogo. E aí, uns vão ter obras de palha, madeira, e o fogo queima, e outros vão ter obras de ouro e prata. O fogo, ele queima, mas não vai sumir, vai como se derreter, e ele dá esse exemplo que são obras de qualidade. Isso aqui, que recompensa material nós temos? Nós estamos aqui para o reino, isso aqui é algo para o nosso crescimento espiritual, isso é uma obra de ouro, e isso é algo que tem um certo tipo de peso e galardão lá no céu, nesse sentido. Isso é muito legal que eu fiz essa pergunta, porque tem muita gente que acredita assim, eu já faço obra social, faço algum tipo de caridade, isso já compra meio que minha passagem para o céu. Quem pensa assim é o catolicismo, né? Com todo o respeito, eles atrelam a fazer obras... O espiritismo também. Espiritismo principalmente, o kardecista, boa. Eles acham que eles ajudando alguém, já estão garantindo já uma... E aí a salvação não é por obras, mas é por fé. Mas quem é salvo,
pela fé, faz essas coisas, porque isso é bíblico. Caridade. Tem que ser um atrelado ao outro, não dá para fazer só um conjunto, né? Tem que ser um conjunto, exatamente. Pode fazer mais perguntas. Tem uma pergunta que... O pastor, eu sei que ele é sempre cheio de perguntas, então... Não, eu só queria... não precisa nem se posicionar muito, mas só um pouco que o senhor puder falar sobre o anticristo. O anticristo. É uma coisa que é um tema que todo mundo tem medo, todo mundo, até quem tá no mundo brinca bastante, que é o anticristo e tal, mas ninguém sabe mais ou menos sobre o que explicar, como, da onde vem, quem surgiu. Né? Bom, o anticristo, ele será... É o Lula. Tô brincando, não é? Então, mas essa é uma dúvida que muitos têm. É uma força? Como não, se posicionar na política em um segundo. Não precisa nem do próximo podcast. Não, mas eu falo assim, mas é uma verdade que até muitos cristãos, na época que o Lula fez lá... teve o seu último mandato, as pessoas pensavam que ele era o anticristo mesmo, né? Mas a Bíblia, ela fala sobre o anticristo, né? Principalmente no livro de Apocalipse. Mas a dúvida que muitos têm, né? Que o próprio pastor mencionou, é o que? É uma força? É um poder? É um homem. Ele será um homem nascido de mulher, que virá sobre a forte influência de Satanás. O anticristo não é o próprio Satanás, muitos pensam isso. Sim. Ele será um homem, e a Bíblia diz que ele será o último inimigo dos judeus, ele será o último governante mundial, porque a ideia do anticristo é de se opor a tudo que é Cristo, por isso que o nome dele é anticristão. Então, tudo que diz respeito a Cristo, a igreja, ele irá se opor. E a ideia do anticristo é de vir contra Israel, contra a igreja. A questão é, ele já está entre nós? Bom, provavelmente ainda não, mas há uma possibilidade, dependendo do entendimento que a pessoa tem escatologicamente, se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação. Porque para aqueles que entendem que Jesus vai arrebatar a igreja antes da tribulação, então o anticristo só vai poder surgir no mundo depois do arrebatamento da igreja. Agora, para quem acredita que a igreja vai passar pela tribulação, eles entendem que haverá um momento em que o anticristo surgirá e ele será o iníquo. E aí até a questão que muitos falam do número da marca da besta, o 666, né, a gente fica pensando, será que é um chip? Será que é uma coisa na testa? Né? Eu tenho um pensamento mais assim, voltado de que o número 6, ele é o número do homem, da imperfeição. Já o 7 é o número da perfeição. E Apocalipse menciona 3 vezes 666 para mostrar que realmente o número do anticristo será o número de um homem que vai demonstrar a imperfeição. E o reinado do anticristo será uma fachada a princípio, que ele vai conseguir fazer o que até hoje nenhum líder político, religioso, nenhum reconhecimento aí da líder da paz conseguiu fazer, que é unir 3 coisas, que é o que traz guerras desde quando o mundo é mundo. Primeiro, unir a religião, unir a política e unir a economia. As guerras no mundo que há é sempre por conta do quê? Economia, política e religião. E ele vai conseguir trazer uma unidade. E esse número 666, que muitos entendem que é uma marca, será um tipo... Por que fala da testa? Fala de uma forma de pensar. Então, o que o detém? Porque muitos dizem, ele não está entre nós porque algo detém. Quem é pré-tribulacionista entende que o que detém ele é a igreja ou é o Espírito Santo. Quando a igreja for arrebatada, ele vem e se manifestará. Mas esse o detém, muitos entendem que é a lei. Eu penso mais por esse lado, porque ele será a lei, a própria lei. Então não haverá lei. Ele será a própria lei, ele será um governante mundial. Então a lei será estabelecida por ele. E aí ele vai influenciar essa forma de pensar. Esse 666 será pessoas que irão pensar como ele, irão ir pela visão e pela ideia dele, menos a igreja, para quem acredita que a igreja estará aqui, porque a igreja não será enganada, já saberá que ele virá. Boa posição, muito boa posição. Muito legal. Pastor, e na concepção do senhor, o senhor acha que a igreja já está passando pela tribulação? Ou ainda vem coisa pior? Com certeza virá coisa pior, mas você acha que já começou a grande tribulação? Porque tem até aquele negócio daqueles 7 anos também, que o pessoal cita muito esses 7 anos de tribulação.
teoricamente também os 7 anos, no caso 7 na Bíblia, seria o número da perfeição. Exatamente. Seria interessante saber por que está atrelado a isso. Eu já penso assim, eu fui por muitos anos pré-tribulacionista, sempre entendi que a dinâmica da volta de Cristo, só para vocês entenderem, a volta de Jesus é uma verdade aceita em seja qual for o pensamento de um pastor ou de um teólogo. A literalidade da volta de Jesus é a certeza que todos têm, nós aguardamos isso. Agora, a dificuldade que muitos têm é de compreender a dinâmica, de como considerar essa volta de Jesus. Então, por exemplo, a questão da tribulação. Eu entendo que nós estamos no fim, somos a última geração, somos o último período, e que esse último período... Isso é uma pergunta que eu tinha para fazer. Que seria mais... Do período, que seria muitos falam também que nós estamos no último período, que é o final... geração do arrebatamento. Já está na geração do arrebatamento, que tem pessoas que falam que até a gente já passou do tempo de ser arrebatado, já está na hora, já está... A parousia, né? A palavra... Não, arrebatamento é o arpazo, que significa arrebatar com violência. Eu falo que nós já somos da última geração, só que para mim essa última geração começou há mais de 2000 anos atrás. E assim, o cerne da divisão dos entendimentos da escatologia é o milênio. Porque uns pensam que o milênio é literal, 1000 anos, e outros pensam que o milênio é um número simbólico, que não representa 1000 anos. Então, o meu pensamento e o meu entendimento hoje é que nós já estamos no milênio. Eu não entendo o milênio literal, de 1000 anos, mas é um número simbólico para representar que ele começou quando Jesus morreu e ressuscitou. Começou o último período, a última... vamos dizer assim, fase, mas é o pensamento mais pré-tribulacionista, que é a dispensação, as dispensações. E que de lá começou o princípio das dores, e que vem se intensificando. Então, eu acredito que nós estamos na tribulação. É que tem uns que dividem tribulação de grande tribulação. Nós estamos no período da tribulação. A grande tribulação, eu acredito que a forma mais intensa ainda não aconteceu, porque, por exemplo, a igreja, um dos critérios é a perseguição à igreja. Eu não vejo que nós somos diferentes dos cristãos do primeiro século. Nós não somos diferentes. E ao Brasil, a liberdade que nós estamos. Eu sei que existem países em que cristãos lá, eles são perseguidos, estão morrendo, o evangelho lá é proibido. E a intensificação da grande tribulação é quando isso começar a acontecer simultaneamente. Que nem o Léo estava falando da questão da Covid. Então é a volta de Jesus porque está acontecendo a Covid. Mas não é só uma peste, um vírus. É pestes, terremotos, guerras de forma simultâneas em vários lugares do mundo. Apostasia também, né? Apostasia. Que é o que tem pegado muito, né? Exatamente. E a apostasia dentro das igrejas. Isso tem sido pior. Porque enquanto era apostasia fora, mas agora a apostasia dentro da igreja está sendo... O esfriamento do amor. Aí vem agora a guerra da Ucrânia. Pois é. Junto com a Covid, agora a do macaco, já lá na faixa de Gaza começam umas outras guerras, e aí você vê terremotos ali, enchentes assim, então você vê que é essa simultaneidade de fatos. Muitos rumores de guerra, né? Tal país vai entrar em guerra. Então, professor, o que eu ouvi uma vez ser falado, mas foi num vídeo, se eu não me engano, eu não me recordo também, mas é que, por exemplo, do século I ao século IV ou V foi o primeiro período. Aí até chegar no período que nós estávamos, que alguém virou e falou assim, até 2020 era o tempo, agora já passou do tempo de Jesus voltar. Tipo assim, eu vi algo relacionado a isso. Como se tivesse no último período e já passou da hora da volta de Cristo, como se fosse isso. Sim. Então ele está prestes a voltar a qualquer momento. Isso para um pré-tribulacionista, no caso, né? Para o pré-tribulacionista. Isso. Já para os que são pós, o que significa ser pós-tribulacionista? É que acredita que Jesus virá depois da tribulação. Eles entendem que as coisas vão intensificar. O pré-tribulacionista são irmãos que acreditam que a igreja não vai passar por esses sofrimentos. Jesus arrebata antes a igreja, aí sim começa a coisa a ficar feia no mundo, que é o período da perseguição e todos aqueles fatos de Apocalipse. Mas quem é pós-tribulacionista entende que a igreja vai passar e que não tem uma perspectiva positiva de que o mundo vai melhorar.
Isso aí é um consenso escatológico na maioria, que a tendência é piorar. E a Bíblia ela demonstra isso. Essa é a questão do parto. É uma angústia que a mulher sente. É dor, é aquela agonia. Só que a Bíblia vai dizer que é assim a volta de Jesus, que será essa dor superada com a volta dele, que é o nascimento. Por isso que Jesus fala, olha, a mulher quando está grávida, ela sente angústia porque está chegando a sua hora. Mas depois que o bebê nasce, ela recebe a criança, a alegria é tanta que passa e se esquece até do sofrimento. Então a volta de Jesus suprirá qualquer sofrimento que possamos viver aqui. Não, né? Escatologia realmente é um assunto interessante, é bíblico, vale a pena a gente se aprofundar, mas a ideia, queridos, não é darmos uma data ou ficarmos com medo, porque não será surpresa. Jesus falou, olha, eu estou falando isso para vocês porque vocês não serão pegos de surpresa. Então não será uma surpresa. Quem estuda a Bíblia, conhece as Escrituras, sabe quando as coisas estarão acontecendo. Então quando a gente vê, por exemplo, a Covid vindo, quem é pré-tribulacionista sabe, não, eu sei que Jesus vai me buscar antes que as coisas apertem. Mas quem é pós entende, não, eu serei guardado. É como aquela questão lá do Êxodo. Quem já estudou lá as pragas do Egito, as pragas iam na casa dos egípcios, mas não iam na casa dos hebreus. O Daniel teve que passar lá na cova dos leões, mas Deus o livrou, não da cova, mas o livrou lá na cova. Então, seja pegando ou não pegando a grande tribulação, a igreja será preservada. A igreja será preservada. Show. Falando um pouco de tribulação ainda, continuando no mesmo contexto, a igreja primitiva, lá atrás, eles sofreram grandes perseguições, tanto que os próprios apóstolos, discípulos, né? Olha o Coliseu de Roma lá, os então, leões. Sim. Teoricamente, a tribulação que a igreja iria passar, ela já começou ali, né? Só que hoje nós temos... A nossa perseguição é diferente. A gente não vai morrer crucificado de cabeça para baixo igual o Pedro, o João. Mas acontece isso em países... Mas na verdade isso sempre aconteceu. Então acontecia e passava por um tempo. A igreja reinava por um tempo e daqui a pouco voltava alguém, começava uma liderança a assumir, a igreja começava a passar de novo uma tribulação, aí daqui a pouco acalmava. Se você olhar a história, acontecia muito isso. Então talvez nós estejamos no período bom da igreja, porque há alguns anos atrás pregava o refrigério que falam, né? É uma parte do refrigério. No porque caso, naquele tempo lá, vamos dizer assim, dessa forma, seria pior do que é hoje, entendeu? Porque se do nada aparece um político que resolve dizer, algum presidente que resolve dizer que não vai ter mais igreja no país, eu sei que não pode acontecer, como a gente conversou sobre isso, mas o professor mesmo disse que o anticristo, ele seria um influenciador, que a lei seria ele. Então, nem a lei seria obedecida, mas quem obedece... Se ele resolve dizer que não vai ter mais igreja, não vai ter mais igreja e ponto. Seria uma revolução no caso, né? A gente vê essa questão da pandemia, tudo, como que a humanidade é manipulada e é como aquela manada, né? Os testes. Ficamos sem as igrejas fechadas. Então, querendo ou não, quem é a favor ou não, a teoria da conspiração, a questão das famílias que lideram mundialmente aí, mas vimos aí uma sociedade, um mundo em que se submeteu. Conseguiram trancar todo mundo dentro de casa e se você não se vacinar, você não teria escola, não teria como trabalhar, porque tinha que estar vacinado. Não estou dizendo que eu sou contra a vacina, só estou dando um exemplo que é uma coisa que foi uma lei estabelecida e todo mundo teve que se subjugar. Então imagina agora o anticristo sendo lei estabelecendo a lei. Então hoje, se você quiser comprar as coisas, ainda você tem dinheiro, mas a tendência é que não tenha mais dinheiro de papel. Agora é tudo no Pix. Mas e se você não se submeter às regras do Pix, como é que você vai comprar e vender se você não tirasse? Então é sempre as coisas sendo voltadas para um controle, para nós estarmos submetidos a um sistema, a algo que a gente tenha que sempre se adequar. Ou vamos viver clandestinamente, porque os cristãos do século primitivo, nas perseguições, eles viviam dessa forma, meio que clandestina, quando vinham os imperadores perseguindo. Sim. Show. Bem bacana. Eu teria mais duas perguntas que eu queria fazer pro professor, que foi até que o pessoal perguntou também. Tipo, na questão de estudo, assim, quais são os livros da Bíblia que o pessoal, para estudar o fim do mundo, porque o pessoal gosta, né, de estudar essa parte de escatologia, os livros que citam... Não é só Apocalipse, eu sei que né? Daniel fala bastante. Exatamente.
O Apocalipse é o livro mais recheado, né? Mas não é só Apocalipse. Temos Daniel, porque Daniel é um que menciona até a questão das 70 semanas, e que para os pré-tribulacionistas nós estamos na penúltima, que a última semana será o dos 7 anos. Tem o livro de 1 Tessalonicenses, que é lá que nós sabemos como que será a dinâmica da volta de Jesus, no sentido de que quando ele vier, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, simultaneamente teremos os nossos corpos transformados. Então, tem Apocalipse, tem 1 Tessalonicenses, tem Daniel. Mateus 24 é o texto base para aqueles que são pós-tribulacionistas, porque ali é descrito o princípio das dores, quando os discípulos perguntam: mestre, quando que se dará o fim de todas as coisas? E esse templo será destruído, que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Então tem vários livros, eu aconselho a ler. Tem Jeremias também, porque Daniel vai se basear suas 70 semanas a partir da saída do povo para o cativeiro que Jeremias menciona. Paulo, ele vai ter a escatologia dele baseada em Daniel. Então o João, quando ele vai fazer a sua escatologia, ele já tem quase tudo pronto quando ele faz o seu livro. Então, Apocalipse, 1 Tessalonicenses, Mateus, Daniel, são livros escatológicos para ler também. Só aí que queria entender mais, fica aí a dica do professor. E uma outra pergunta que o pessoal mandou é se depois disso, tanto na questão do pré-tribulacionismo ou do pós, se depois da volta de Jesus, se terá mais alguma chance para alguém ser salvo depois da volta de Jesus. Eu não diria nem depois da volta de Jesus, eu diria que a única chance é agora, é depois da morte. Morreu. Antes da morte. Antes da morte. Morreu é juízo. Ou é céu ou é inferno. Então não haverá repescagem, não haverá purgatório. Mas né? é porque também depende da teoria que ele acredita, de quem fez a pergunta. Porque quem crê que a igreja é pré-tribulacionista, ele crê vai ter um arrebatamento, a igreja vai ser arrebatada. Boa. E vai vir Jesus para quem? Para os filhos da promessa. Mas na verdade, então, Verdade. O difícil vai ser para quem é pré-tribulacionista permanecer, isso é fiel, porque não vai ter Espírito Santo. Então, se não tem Espírito Santo, quem convence do pecado, quem convence do erro, quem traz ainda um vigor é o Espírito Santo. Tanto que a dificuldade vai ser ainda permanecer, ainda mais se for a grande tribulação, como dizem, 7 anos sem o Espírito Santo. Mas o que pega, pastor, não é nem tanta questão do Espírito Santo nessa polêmica, é o milênio. Por quê? Quem é pré-tribulacionista entende que Jesus vai arrebatar a igreja e depois, aí lá no céu vai acontecer as bodas, vai acontecer a entrega dos galardões, e aqui os 7 anos da tribulação. Aí Jesus, depois de 7 anos, volta e vai reinar por 1000 anos, junto com a igreja, aqueles que foram arrebatados, que agora tem um corpo imortal, que não morre mais, e vai conviver aqui na terra com quem ainda é mortal, que vai ter gente nascendo. E aí é que eu tenho dificuldade de acreditar no milênio literal, porque como eu agora arrebatado, com um corpo espiritual, não morro, vou estar convivendo com quem é mortal. Por isso que muitos entendem que é só uma volta de Cristo e um fato único, mas esse é o pensamento pré-tribulacionista, que haverá uma segunda chance na grande tribulação, né? Que agora eles têm que, dar sua própria vida, não valorizaram a vida que Cristo deu na cruz, e agora eles vão ter que morrer ou aceitar o número da besta. E é isso que eu sempre ouvi muito. Isso e aí se você não morrer pela palavra, se você não morrer pela mensagem, você já fez sua escolha. Tem a consciência de saber, de lembrar das pregações de tudo, mas não terá como aquela força, né, do Espírito Santo. A força do Espírito Santo, tem que ser força por si próprio. Seja quem acredita no pré ou não, queridos, agora é a hora de nós nos prepararmos e não deixar eu vou ter uma segunda chance. É tempo de não perder tempo. O ser humano tem essa coisa de sempre, tipo, mas tá será que eu tenho mais uma chance? Porque se eu tiver, eu vou ir mais tranquilo nessa chance aqui. Sempre esperando uma nova oportunidade. Caramba, logo agora, final de semana tem uma festa. Deixa pra outra semana. Tem que aproveitar a oportunidade quando ela vem. Não ficar esperando, porque talvez oportunidades não cheguem, né? E Jesus pode voltar para mim, pode voltar para vocês que estão aí, para qualquer um de nós, e não necessariamente para todos. Então, quem somos nós para sabermos o nosso dia? Então, temos que estar sempre preparados, né? Preparados. Eu
Acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta agora, o pessoal já... O próprio Jesus, ele mesmo alerta, né? Que se o dono da casa soubesse quando viria o ladrão, ele ia ficar atento. Mas como ele não sabe, por isso que ele atenta à igreja. Ele fala, ó, estejam preparados. Porque se eu voltar e vocês não tiverem, consequentemente... A palavra se resume em vigilância, né? Não é um medo que Jesus quis... Olha, gente, para deixar com medo. Até porque a volta de Jesus não será aquele desespero para quem... Ai, ufa! Não é essa a proposta do evangelho. Meu Deus, até que fim, não aguento mais esse mundo. Ufa! Não, é uma igreja que vai entrar triunfante. Não é aquele que está no desespero. Até que fim, eu acho que se ficasse mais um pouco, eu acho que eu ia entregar a toalha e desviar. Não, é para a igreja triunfante, né? Mas não é para termos medo, mas é a nossa esperança. Paulo falou, se nós esperamos só nessa vida, somos dos mais miseráveis. Então o arrebatamento é apenas como vigiai que a qualquer hora o noivo pode chegar. E se a sua lamparina não estiver acesa... Na verdade, eu ainda acredito muito que quem fica com Deus por conta do medo nunca amou Ele de verdade. É a mesma coisa do que, por exemplo, num casamento. Se você ainda tá com uma pessoa porque ela te amedronta, o conselho é sair desse casamento. Porque não é feliz. Não é feliz. Você tem que ficar no casamento, não tem que trair, não tem que ter problemas porque você ama e não porque você tem medo. Aí se eu trair vai me bater. Se eu trair, isso não é a proposta. A proposta é não vou trair porque eu amo. Não vou errar porque eu amo. Então as pessoas hoje às vezes têm medo do arrebatamento e falam, não vou fazer porque senão eu vou pro inferno. E a proposta não é essa. A proposta é não vou fazer porque eu amo a Deus. Eu não quero trair a Ele. Então o amor tem que sempre sobressair o medo. Porque o medo... Quem tem medo sempre erra. Quem tem medo sempre erra. Agora quem ama tem mudança. Quem ama se arrepende do erro pelo fato de amar e não pelo fato do medo. Porque o negócio de medo é uma coisa que... E estar na igreja com medo de ir para o inferno também, esse é o erro. Não tá. Por que você está na igreja? Não, porque eu estou com medo de ir para o inferno. E aí se torna um peso. E servir a Cristo não é um peso, é o contrário, é uma liberdade. Então a gente precisa rever a nossa vida com Deus. E quando a gente começa a falar, nossa, mas como é difícil ser... tem as lutas. Jesus falou que nesse mundo teríamos aflições. Mas não é aquele peso de, poxa, nossa, que peso servir a Jesus. É o contrário, ele disse, o meu fardo é leve, eu tirei esse peso. Então é por amor. Se está tendo peso, tem alguma coisa errada, né, professor? E esse é o problema da igreja, porque tem muita gente que tá, mas não tá. E esses que chegam por conta do medo nunca ficam. Nunca ficam. É que nem pregações que são pregadas para colocar medo na igreja. Eu já fui um desses que pregava a palavra vou colocar medo na igreja, porque a igreja, o pessoal vai se converter pior. Ninguém se convertia, aí Deus falava, prega o amor. Aí você começa a pregar o amor, você vê que as pessoas começam a se achegar, porque o amor ele atrai. O medo, às vezes você colocando medo, a pessoa não volta mais. Eu já vi muita gente falando, se você não fizer, Deus vai te amaldiçoar. Se você não fizer, Deus vai te pegar, e não é isso. O evangelho não é o medo, o evangelho é o amor. Aí quando você fala, se você não fizer, você está deixando de amar Deus. Você começa a ver que as pessoas começam a criar esse amor, esse vínculo com Deus. E o problema da sociedade era estar na igreja por conta do medo e não por conta do amor. Isso que você está falando, pastor, é fundamental, porque não podemos inverter as ordens. Então, primeiro você conquista com amor. E quando essa pessoa se apaixona por uma outra pessoa, ela vai querer fazer de tudo para agradar e não vai querer decepcionar aquela pessoa porque ela ama e não porque tem medo. E quem ama, honra até na ausência. Então, se você é um cristão que está na igreja porque ama Jesus, você vai honrá-lo quando você estiver no quarto escuro e ninguém estiver te vendo, nenhum pastor estiver, você vai estar na esquina onde você estiver trabalhando, porque você ama e você não quer decepcionar. Agora, se é por medo, você só vai honrar na presença dessa pessoa, se caso alguém estiver vendo você. E a ordem não pode ser alterada, porque quando Jesus pega uma mulher prostituta lá que cometeu um adultério, olha a primeira palavra de Jesus: mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Mas antes que Jesus falou, eu não te condeno, conquistou. E aí depois que conquistou, falou, mas tem um porém, vai e não peques mais. Então, claro que a Bíblia mostra que ainda temos que exortar, mas primeiro você conquista. Então chega alguém cheio de pecado, todo acusado, queridos, Jesus te ama, eu não te condeno. E aí a pessoa fala, nossa, me conquistou. Só que aí depois Jesus fala o quê?
vá e não peques mais. É igual a parábola do filho pródigo. O filho vem sujo, o pai acolhe, ama, só que ele fala, vamos trocar as vestes, vamos colocar sandália, colocar anel no dedo, porque não dá pra ficar sujo. Tem que trocar da forma que você veio, não tem como ficar, mas será bem recebido. E quando nós entendemos isso é tão interessante, porque se porventura viermos a pecar ou a falhar, porque temos uma natureza pecaminosa e corremos o risco às vezes de decepcionar a Cristo, nós não vamos agir assim, ixi, agora eu vou ter que sair da igreja porque eu pequei e o meu pai vai me matar. A gente não pensa assim, porque a gente ama e sabe que o pai nos ama. O que a gente faz? Nossa, eu vacilei e eu preciso ir lá falar com o meu pai. Então é o contrário, quando a gente erra, a gente não quer fugir do pai com medo. É o contrário, a gente quer estar lá porque a gente sabe que ele entende, ele compreende, ele perdoa quando há o arrependimento, né? E eu até falei no culto desses que o pecado muitas vezes ele tem o poder de fazer a gente se envergonhar a ponto de fugir de Deus. Tanto que Adão e Eva eles vão fazer a primeira coisa quando eles pecam é querer se esconder. Porque o pecado ele justamente ele quer o pecado ele já é uma distância entre Deus e nós. É afastar. E o problema de muita gente também é querer no momento do erro, em vez de se aproximar, perde a salvação por justamente se afastar com medo, Deus não vai se agradar, então é melhor eu ouvir. Tanto que por muitas vezes eu errei, e minha forma de antes de pensar eu nem vou pra igreja, nem quero saber por quê. Se eu for pra igreja eu sei que vai pregar a palavra, eu vou ouvir aquele negócio, vai me doer, então eu nem vou porque eu tô mal. E isso é uma distância que o pecado ele nos cria entre a gente e Deus, ou Deus e a gente tem que romper essa distância. Que é o problema. Romper é o arrependimento, pastor. É importante haver o arrependimento. Eu vou falar algo aqui até com responsabilidade, mas é o que Paulo fala. A questão, o exemplo da ceia. Ele diz assim, olha, examine-se o homem a si mesmo e depois participe. O que ele está fazendo não é porque eu vejo pessoas que às vezes assim, seja no momento de ceia ou qualquer outro momento, essa semana eu dei uma mancada, não vou participar, porque eu falei um palavrão, um exemplo. E aí você deixa de estar em comunhão com Deus por conta de um palavrão, um exemplo. Você está priorizando e valorizando como se fosse mais importante você deixar de voltar a ter a comunhão com Deus por conta do palavrão, sendo que Paulo falou assim, se arrependa, reveja, porque ele falou, examine-se a si mesmo, se acerte com Deus e participe, não se distancie, não se afaste de Deus. Então o pecado ele tem esse poder de afastar, e aí o pesar vem, a culpa vem. Mas isso é o Espírito Santo, olha, eu estou dentro de você. Eu não quero que você vá por esse caminho. Reveja, se converta, volte, que se você se arrepender, será purificado. É que nem eu vi uma pergunta esses dias no Instagram de um pastor. O rapaz perguntou assim, até estava conversando com a pastora Cade sobre. O rapaz perguntou, pastor, eu sou do louvor da igreja, eu toco, só que eu peco com a minha namorada. Você acha que eu devo sair do louvor? Você tem que sair do pecado, porque não é performance. Exato. Ele não está falando só de cantar, você está falando de salvação. Exato. Você tem que se arrepender do seu erro. Ele ainda tinha dúvida, né? Será que eu saio? Na verdade, continuar pecando e sair do louvor. Ele prefere continuar pecando e sair do louvor porque ele não está pensando na salvação. Ele está pensando na vida atual apenas. Então ele não pensa na salvação. Está pensando só na vergonha, no ministério. O problema das igrejas é esse, é pregar pouco salvação. Porque as pessoas acham que estão vivendo aqui e a consequência só chega aqui e ponto. Mas não pensa mais que ainda existe uma salvação a ser prezada e a ser zelada. Tanto que a salvação é conquistada todos os dias. Então a Bíblia mesmo cita sobre isso, né? A força todos os dias. Então, a questão não é nem que eu tô com medo de eu tenho um trabalho, não quero perder o trabalho na igreja. Querido, a sua comunhão com Deus é acima de tudo, né? Então tô acima, não vou falar porque senão eu vou perder o meu posto. E às vezes a gente se preocupa por coisa secular e a principal é a nossa comunhão com Deus. Então é essa questão da salvação. Tomarmos cuidado para não romper essa nossa intimidade com Deus, porque o que separa o homem de Deus é o pecado, né? É uma realidade. Tem até aquela passagem de Jonas, você vê como a desobediência ela é. Jonas, se ele quisesse desobedecer a Deus, ele não precisava sair do lugar que ele estava e ir para Tarso. Era só ele ficar no lugar que ele estava. Exatamente. Se ele ia estar desobedecendo a Deus da mesma forma, ele não tinha ido para Nínive. Ele ia ficar lá. Eu vi isso num vídeo e achei muito interessante. Por quê? Justamente por isso. Jonas não queria só desobedecer a Deus. Ele queria se esconder de Deus. Sim. E aí não tem como.
E aí Deus vai e vai atrás dele. Porque se ele quisesse apenas desobedecer, era só ele ter ficado lá. Deus mandou ir, eu não fui, tô desobediente. Mas a desobediência, ela é tão de uma forma que ela quer fazer você fazer isso. Tentar se esconder de Deus. E um abismo chama outro abismo, né? Porque se você for ver qual é a dinâmica de Jonas, desceu para, se não me engano, para Jope, só vai descendo. Aí desceu pro barco, do barco desceu pro porão, do porão desceu pro mar, vem e vai se afundando mais e mais. É verdade. Aí ele só volta pra cima quando ele se arrepende. Exatamente. É o poder do arrependimento, né? Exatamente. Amém. Nossa, muito top o nosso papo. Se deixar, a gente ficaria aqui a noite inteira. Né? É verdade. Mas, como a gente sabe, o tempo é curto, mas já gostaria de agradecer o pastor Franklin, que se dispôs aqui de todo o coração para vir aqui participar com a gente. Voltará mais vezes com outros temas. E até falar pro pessoal, se tiver mais dúvidas sobre esse tema fim dos tempos, que a gente não falou aqui, deixa nos comentários ou manda pra gente no direct nas redes sociais da igreja. A gente vai tentar trazer a resposta, conversa com o pastor. Passa pra mim, eu também até posso respondendo. A gente vai deixar também o link do canal do pastor, que faz... Amém. Tá começando Fala um pouco do canal do projeto. Isso. Então, eu queria aproveitar, né, o Léo permitindo, pastor... eu tenho alguns debates teológicos com vários temas interessantes e polêmicos que vocês quiserem também. Eu acho que procurem o Léo, o pastor, que eu passo para eles. E outro é uma série que eu vou começar sobre paternidade, até por conta do Dia dos Pais amanhã, né? Que é um vídeo que eu fiz falando sobre a forma que nós nos relacionamos, porque eu tenho percebido muito crises de paternidade. Meninas com o pai... com relação aos filhos. Eu tenho uma filha menina e eu fiz esse vídeo falando a forma como que os pais esperam que as nossas filhas se relacionem futuramente com os seus futuros genros, né? Então é bem interessante. Eu usei um trocadilho lá com a Netflix, lá ficou um pouco engraçado. Legal, lá. Se puderem depois ir lá. Ou no canal tá O Pai da Filha. Aí tem que digitar o meu nome lá, porque eu não sou tão assim, né, cheio de, como o pastor Matheus, que já tá pra lá de 1000 seguidores, né? Ainda tô começando aí, né, gente? Pedir um pouquinho dessa unção aí. Vocês têm que colocar o meu nome, vocês não vão achar. Franklin James. Vai deixar, vou falar com o pessoal da mídia pra gente deixar o link lá certinho nos comentários e na descrição. O pessoal vai seguir lá. O pessoal da FIAD aqui é top. Tudo que a gente precisa, eles vão pra cima e ajudam. E eu creio que eles vão visitar lá o canal, vão dar uma força também. Então, acho que é isso. Curtam, comentem bastante, divulguem o vídeo, porque isso aqui não é para o nosso crescimento, mas é para o crescimento do reino, para promover o nome do Senhor. Esse sempre foi o intuito. E daqui para frente o FIADcast só vai crescer. A gente quer trazer mais temas. Deixem sugestão de temas aqui, pode deixar onde vocês quiserem. Qualquer canal da FIAD pode entrar em contato com a gente, que a gente vai tentar trazer o melhor conteúdo para vocês. Fala do próximo tema já. O próximo tema o pessoal já... Eu não queria falar porque ia fazer surpresa, mas o pessoal quer falar, e a gente vai falar sobre política. É um tema que está bem em alta aí e muitas vezes eu acho que as igrejas se fecham para esse tema e a gente decidiu que é um tema que... Polêmico. Não, é polêmico, mas o cristão ele tem que estar dentro também. É verdade. Porque a gente vive num mundo que a gente elege, a gente vota, então a gente tem que votar com consciência, a gente tem que entender para quem a gente está votando. É mais esse ano que é ano de eleição. Quais as vertentes que se enquadram na Bíblia, né? Se enquadram no que Jesus falou, no que os apóstolos falaram, e a gente vai levantar esse tema bem legal para o próximo podcast. E acho que é isso. É isso mesmo. Pessoal, vocês têm mais alguma coisa para falar? Deixa o professor finalizar com algo que Deus colocou no coração dele. Coração do Senhor, deixa aí uma mensagem para a galera. Queridos, primeiramente quero dar os parabéns, né, ao pastor, ao Léo, ao Fábio pela condução e por uma equipe que está aqui por trás dos bastidores aqui também, né? Isso é muito importante. Eu queria assim deixar uma palavra para vocês, que é as palavras que Jesus mesmo ele disse. Quando ele morreu e ele ressuscitou, ele havia por 3 anos ficado intensamente com os 12 discípulos, almoçando, o dia todo junto, e depois ele fala que ele iria embora. E aí eles ficaram preocupados. E Jesus fala algo que é para nós hoje também. Ele diz assim, olha, vocês não ficarão órfãos, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, que é o fim de todas as coisas. Eu vou ao Pai, mas eu enviarei o Consolador e Ele estará convosco. Então, não sei como que está o teu coração nesse momento, o que você tem sentido.
às vezes nós passamos aí a questão da pandemia, e eu, como trabalho também muito na área das emoções como terapeuta, eu sei que às vezes nós somos envolvidos por diversos sentimentos, crises emocionais, dúvidas, mas não deixe com que as suas emoções ela te enganem. Onde nós congregamos, a gente tem sempre um costume de, quando a gente começa a pregar, antes de falar assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então veja o que a Bíblia diz, ainda que você não esteja sentindo. Poxa, mas eu não estou sentindo isso, eu estou me sentindo só, estou com um sentimento de solidão. Mas a Bíblia diz que Jesus está com você, você não está só. Então rompe esses sentimentos que às vezes é enganoso e creia no que a palavra diz. Amem a palavra, estudem a palavra, porque a Bíblia diz que às vezes nós vamos perecer por falta justamente de conhecer as Sagradas Escrituras. Então quero deixar essa palavra para vocês, que vocês possam ter fome e sede pela palavra de Deus, que a vida de vocês irão mudar cada vez mais. Amém. Glória a Deus. É isso, pessoal. Espero que todo mundo goste aqui desse bate-papo. Igual eu falei, que vocês curtam, comentem, compartilhem, ative o sininho, né, para receber a notificação de toda vez que tiver um FEADcast ou outro projeto aqui da igreja. Que vocês curtam muito e que Jesus possa abençoar a vida de todo mundo. Amém. É isso. Até o próximo FEADcast.